Fala aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um Field Fishing. Vou pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, curtir e compartilhar nossos vídeos e seguir a gente lá no Instagram. Se tiver alguma dúvida, deixa nas perguntas e respostas que a gente tenta ajudar vocês. Pessoal, hoje a gente vai falar aqui um pouco sobre como detectar o peixe nos sonares, tá? É uma pergunta também muito comum, porque a galera fala assim, mas eu vou ver o peixe e vou conseguir colocar a isca na boca do peixe? Não é bem assim, pessoal, tá? Não é bem assim. Existem alguns sonares aí novos que você tem uma imagem como se fosse uma imagem ao vivo, mas esses sonares são extremamente caros, você precisa de ter uma condição bem ideal e você precisa saber utilizar esse recurso, mas realmente ele é muito mais fácil de ser utilizado do que o sonar normal, porque ele é como se fosse uma câmera debaixo d'água. O sonar normal, a primeira coisa que a gente tem que entender, como eu já gravei aqui no canal, ele é uma imagem do passado, tá? Então assim, o sonar está aqui, né? Ele vai ler, ele vai aparecer para você sempre da direita para a esquerda. Tá? Você olhando para a tela, ele vai aparecer a imagem da direita para a esquerda correndo. Ou seja, o que está bem na direita, imediatamente na tela, é o que está exatamente abaixo do seu barco, tá? Da sua embarcação, do sensor, para falar a verdade. Porém, se ele também tiver imagem lateral, a mesma coisa. Ele vai ser, só que imagem lateral é sempre de cima para baixo. A parte de cima vai ser instantaneamente o que está abaixo de você. O que essa imagem vai correndo, seja para o lado ou de cima para baixo, sai de image, dá um image, né? Imagem lateral, imagem para baixo. Isso ficou para o passado, porque é um momento anterior. Essa é a primeira premissa para a gente entender o que está acontecendo, certo? Tendo isso em mente, a gente precisa entender como é que existe a detecção de um peixe se a gente está fazendo, por exemplo, aqui uma leitura, isso aqui é o feixe do sonar, fazendo essa leitura aqui, certo? Tem uma leitura andando. Vamos fazer ao contrário, né? Da direita para a esquerda, para vocês ficar mais fácil. Então aqui, ó, indo para lá, né? Então o que acontece isso? Eu vou aqui ligar o tablet, colocar a imagem para vocês, para entender como é que faz a detecção de um peixe. Deixa eu mostrar para você aqui no cone como é que acontece. Ó, agora você está vendo um peixe entrando no cone. Então ele vai ter um retorno da imagem. Vamos entender o seguinte, como é que funciona o sonar? O sonar manda uma onda, essa vibração, essa frequência, ela vai bater em algum lugar e vai voltar. Esse sensor do sonar vai pegar essa resposta e vai desenhar alguma coisa. Ou seja, o que for mais duro vai ter um retorno diferente, o que tiver mais alto vai retornar antes, o que tiver mais baixo vai retornar depois. E com base em todos esses dados, o computadorzinho lá, o programa faz o desenho, a representação gráfica disso. Então, tendo isso em mente, a gente está aqui, começou a ler o peixe, o retorno é fraco. Por quê? É o rabo ou a cabeça do peixe, né? Se é o rabo ou a cabeça do peixe, tem pouca massa, tem menos massa, então ele vai começar a desenhar alguma coisa. Na hora que você chega no centro de massa, vai passando pelo peixe, ok? Ele vai criando uma imagem, um arco com uma densidade, um retorno maior. E depois ele vai se encerrando, né? Da mesma forma que ele inicia, ele vai se encerrando. Então isso representa na tela do sonar, normalmente no sonar clássico, um arco. Um arco com a ponta mais fina, as duas pontas mais finas e o meio com retorno maior, tá? Esse meio com retorno maior e essas pontas é um indicativo que seja um peixe. É conclusivo? Não.
pode eventualmente ser um tronco em suspensão que tem parecido com um peixe, que vai ter praticamente o mesmo formato, vai ter provavelmente um retorno bem parecido, mas já é um indicativo que você tem. Agora, quando é na tecnologia de imagem, vocês podem ver nessa imagem que eu vou colocar agora. Deixa eu achar a imagem aqui de referência para mim. Você pode ver, por exemplo, ó, vou mostrar aqui um peixe, como é que ele apareceria, né, numa sonda de sonar. E agora nessa, ó, aqui um monte de peixes, ó, pequenos peixes, grandes peixes. Agora nessa imagem aqui que eu estou mostrando para vocês, por exemplo, é muito mais conclusivo você saber o que é um peixe cruzando com a outra imagem. Por que cruzando com a outra imagem ou tendo experiência? Você está vendo aqui esse pontinho na seta vermelha, pessoal? Isso é um peixe. Pode ver que o retorno dele está bem claro, ou seja, absorveu muita a vibração e não voltou. A onda sonora não reverberou, não voltou, absorveu e rebateu bastante. Então ele retornou melhor, tá? Retornou melhor, conclusivamente, que é alguma coisa orgânica, principalmente esses pontos bem claros. E ele está descolado, pessoal, aqui, aí a gente tem que começar a analisar com experiência, ele está descolado de qualquer estrutura. Vocês estão vendo aqui uma árvore morta no fundo, no leito do rio, e esse ponto ali. Então ali provavelmente é sim um peixe, tá? Por quê? Porque ele está num lugar que junta peixe, ele retornou com uma imagem muito próxima do peixe, né? No sonar o peixe vem com essas bolinhas, então isso vai te fazer com que seja uma imagem bem mais conclusiva de ser realmente um peixe. Agora eu vou te mostrar essa outra imagem, que é uma imagem lateral. Na imagem lateral a gente tem que pensar que você tem uma luz iluminando, né, do centro para os lados. Olha quanto peixe tem aqui nessa imagem lateral. Todos esses pontinhos brancos, e aí você pode, na imagem lateral às vezes é até mais fácil de a gente enxergar, porque a gente vê a sombra. Tá? Você vê os peixes que estão mais próximos ao fundo, a sombra está lá embaixo. Os peixes que estão um pouquinho mais altos, a sombra está um pouco mais distante. E quanto mais ele chegar longe, né, mais para cima da coluna d'água, a sombra fica mais alongada. Tá? Mas o que é conclusivo aqui? É conclusivo que os peixes têm um retorno muito significativo, geralmente mais brancos, nesse tipo de cor, nesse esquema de cor de tela, tá? Uma coisa que eu preciso falar para vocês é que no fundo, tá? Olha essa imagem aqui. Você tá vendo os arcos dos peixes, ok? Peixes mais lá para cima, um peixe maior aqui embaixo, outro peixe maior aqui embaixo. Porém, quando o peixe está colado no fundo, às vezes é mais difícil de você ter leitura. Você precisa de ter experiência ou você notar um relevo aonde normalmente não teria um relevo. Então esse também é um indicativo de peixe. E geralmente nessa parte de baixo, quando você liga aquela para indicar que tem peixe, geralmente ele é mais difícil de aparecer. Mas não esqueçam, eles podem estar lá. Ao ver algum relevo diferenciado na imagem de sonar, ou na imagem para baixo, provavelmente você deu uma explorada que pode ser peixe sim. Nas imagens laterais é um pouco mais conclusivo de você enxergar, porque você enxerga também a sombra. Beleza? Espero ter ajudado vocês aí. Eu sei que esse tema é bem complexo. A gente pode voltar a gravar daqui a um tempo, falar um pouco mais para vocês, mas espero já ter ajudado vocês. Um abraço, até a próxima.